E então ele se foi, deixando o casal a sós. O embaraço momentaneamente cegou Siddhartha, mas à medida que sua visão clareou, a primeira coisa que percebeu foi a beleza de Sujata. Seus encantos tinham feito com que ele a notasse pela primeira vez que se viram e a perseguisse pelo labirinto. Essa lembrança fez com que uma nuvem de preocupação parasse sobre sua cabeça. Deu um passo para trás. Sujata esperava um pequeno sinal de aprovação, e aquele pequeno recuo destruiu suas esperanças. Eu não devia ter vindo. Por favor, me perdoe. Não há o que perdoar. Siddhartha não sabia por que dissera essas últimas palavras impensadas, mas agora que ele tinha falado, resolveu ir em frente. Eu também desejava vê-la antes. Não sabia se era certo ou não, mas estou feliz por você ter vindo, muito feliz. Embora Sujata continuasse adotando uma postura tímida e assustada, com a cabeça baixa entre os ombros caídos, ela estava eufórica. Algo não a deixava dormir à noite. Ela decidiu confiar naquele sentimento e agora Siddhartha estava sorrindo para ela. De repente, notou o corpo esbelto e musculoso dele, ainda que disfarçado sobre a armadura. Existem represas que racham e outras que arrebentam de repente. Sujata era do segundo tipo. Penso em você o tempo todo. Já fui até seu quarto à noite, mas aí fujo. O que posso fazer? Isso é impossível. Não podemos ficar juntos, mas continuo pensando em você. Bom, agora eu já disse isso. Você deve me achar uma idiota. Não, de jeito nenhum. Siddhartha, na verdade, estava maravilhoso com tudo que Sujata dizia. Quando as palavras que nos são ditas sem pensar soam como música, isso é sinal de que o amor não está muito longe. O príncipe queria tirar aquela armadura e abraçar a moça porque tinha tanta consciência de seus seios pálidos e de seus quadris macios quando ela tinha do corpo dele. Siddhartha nunca ouvira falar do desejo de pele, mas agora o sentia com uma força que jamais imaginara. Indistintivamente, sua mão foi até a lateral da armadura do peito, tateando em busca de amarras de couro. Por que não podemos ficar juntos? Meu pai não precisa saber. O rosto de Sujata de repente ficou sombrio. Siddhartha parecia tão ávido, mas ainda assim pensava em seu pai e na desaprovação dos outros caso viesse a saber que ela amava um príncipe. Isso significava que Siddhartha tinha consciência, mesmo naquele momento, da grande diferença que havia entre eles. Não posso ficar aqui, murmurou ela. Já podia sentir o desprezo com que seria tratada na corte. E também havia seu segredo, aquilo de que ninguém suspeitava. Siddhartha agarrou o braço de Sujata antes que ela pudesse fugir. O que houve? Você parece que vai desmaiar. O que foi que eu disse? O rei, dizendo isso, Sujata começou a chorar e fugiu. Siddhartha sentia-se confuso e frágil, mas naquele momento Shana voltou segurando um arreio de novo. Você quer? Perguntou. Claro que não, você sabe disso tanto quanto eu. Em vez de agradecer a Shana por seu bom senso, Siddhartha parecia zangado. Ele havia cometido alguma gafe desastrosa com Sujata, mas não tinha tempo de correr atrás dela. Ajude-me a montar. Sem dizer uma palavra, Shana curvou-se entre as suas mãos para Siddhartha pudesse montar em Kantaka em sua pesada armadura. As camadas de proteção de couro de boi rangeram enquanto ele se ajustava na sela. Siddhartha galopou para o campo, sem esperar pelos cavalariços que deveriam acompanhá-la na procissão. Estava preocupado, lembrava-se da expressão de dor no rosto de Sujata e sentia-se culpado por ter feito a moça sofrer. Depois de ficar muito tempo perdido em seus pensamentos, e de repente se deu conta de onde se encontrava. Havia várias pessoas de ambos os lados do campo de batalha, os nobres sentados no arquibancada, os plebeus de pé e sentados no chão do lado oposto, expostos ao sol. A multidão vibrou quando viu o príncipe e ele automaticamente executou os movimentos de uma apresentação bem ensaiada. O rei esperava pacientemente pela chegada de seu filho. O dia estava quente e o sol era um disco branco, queimando implacável no céu. Ficou de pé quando Siddhartha se aproximou e não podia negar que o rapaz causava uma bela impressão em seu cavalo branco. Agora bastava que continuasse a ter coragem e fizesse o que fosse preciso. Siddhartha fez uma mesura. Dedico minha vitória à sua majestade e faço a promessa solene de que todas as minhas glórias na guerra, enquanto as batalhas eu tiver o privilégio de lutar, serão em nome de sua majestade e do seu reino. Suddhodana sorriu afavelmente e acenou para o filho, que se encaminhava para o campo de batalha. Ele mesmo havia escrito aquele discurso, mas o rapaz poderia tê-lo pronunciado em voz mais alta. Siddhartha também se esquecera de ficar de pé sobre os estribos e virar-se para atrair os olhares de todos os espectadores nobres. Não importa, tentando não pensar no medo que sentia de que o filho fracassasse. Para seu alívio, tudo saiu como planejado, não tardou a haver derramamento de sangue nos combates homem a homem, o suficiente para atiçar o apetite dos espectadores.
O rei havia ordenado que fossem usadas armas perigosas aplicadas raramente em jogos de guerra. Havia um disco afiado que, se jogado com força, poderia decapitar um inimigo. Um açoite com ganchos capazes de rasgar a carne, um machado pesado, com corte nos dois lados, que poderia atravessar qualquer armadura, até mesmo as de bronze. Uma clava com pregos e uma adaga que dilacerava o músculo, tanto ao penetrar como ao sair da carne. Seus soldados não teriam aceitado de bom grado usar armas tão terríveis, mas Suddhodana convenceu-os com grandes recompensas. Além disso, ele deixou despensas de arroz e arcas de carnes estivessem vazias para que seus homens não se esquecessem de quem os sustentava. Com esses incentivos, os soldados lutaram bravamente e foi por sorte que ninguém morreu, apesar de ter havido muitos ferimentos graves. Isto é, ninguém até a hora dos arqueiros sob os cavalos. Aquela era a parte mais impressionante do combate. Siddhartha participara vigorosamente na luta com espadas, mas nas outras permanecera à margem. Agora sua vez de mostrar coragem. De um lado, 9 arqueiros estavam enfileirados, todos sobre cavalos. Siddhartha estava do outro lado, de frente para eles, sozinho, montado em Kantaka. Um por um, os arqueiros sairiam da formação e o atacariam, lançando suas flechas o mais rápido que conseguissem. O objetivo de Siddhartha era derrubar cada oponente de seu cavalo enquanto se desviava das flechas. A multidão ficou em silêncio. Aquele era um teste de habilidade em que nenhum filho mimado de rei passaria se não tivesse nascido para lutar, e embora as flechas estivessem as pontas cegas o suficiente para não atravessar a armadura do príncipe, ele não estava totalmente protegido. Os espectadores ficaram surpresos quando Siddhartha, numa demonstração de coragem, tirou seu elmo e o jogou no chão. O público aplaudiu. Então ele foi adiante e tirou as amarras da armadura que cobria o peito, deixando tudo cair no chão. Todos ficaram em choque, inclusive o rei. Suddhodana se levantou, pronto para pedir que os jogos fossem cancelados, mas sabia que não podia fazer isso. A humilhação eliminaria tudo o que ele tentara construir na última semana. Será que Siddhartha sentia-se desesperado para mostrar seu valor? Qualquer que fosse o motivo, Suddhodana reconheceu a validade dos atos de seu filho. Batalhas simuladas só conseguiriam assustar as pessoas até certo ponto, a não ser que houvesse risco de morte. O primeiro arqueiro saiu da formação e galopou rapidamente na direção de Siddhartha, que apertou os calcanhares no lombo de Kantaka e foi até ele. Ambos dispararam a primeira flecha no mesmo instante. A flecha que veio na direção de Siddhartha passou de raspão na armadura das pernas, enquanto que a dele foi certeira, atingindo o cavaleiro no meio do peito e derrubando do cavalo. Naquele momento, outro arqueiro saiu em disparada, erguendo seu arco. Siddhartha rapidamente pegou outra seta na aljada, pendurada no ombro, e preparou-se para atirar mais uma vez. Em sua mente, ele sabia muito bem porque tinha que demonstrar coragem, removendo o elmo e a armadura do peito. Somente se expondo ao perigo real, Siddhartha sentia que não estava participando de uma farsa. Nada mais importa agora, pensou, ansiando secretamente para que fosse ferido. Se seu destino era mesmo ser um guerreiro, então seu futuro tinha que começar naquele dia. Disparou e novamente sua flecha foi certeira. O segundo arqueiro caiu ao chão com um golpe no peito. Siddhartha deu meia volta com o cavalo. O garanhão não demonstrava sinal de cansaço, mas ainda havia 7 arqueiros pela frente. Empenhem-se mais, gritou para os arqueiros. Todo aquele que me fizer sangrar será perdoado pelo rei se lutar de maneira justa. Isso não era verdade, mas Siddhartha tinha visto os arqueiros entreolhando-se nervosos quando tirou a armadura. Como agora tinham um estímulo maior, seus adversários queriam provar ao rei que eram os melhores. Os 2 homens seguintes atacaram mais rápido e miraram melhor, mas Siddhartha havia levado a sério seu treinamento e tinha talento para cavalgar. Quando sua flecha seguinte errou o alvo, ele continuou calmo e disparou novamente, fazendo seu oponente cair do cavalo, quando estavam a poucos metros um do outro. A multidão ficou impressionada e quando Siddhartha estava prestes a lutar com os 2 últimos arqueiros, todos ficaram de pé, torcendo energicamente. As ancas de Kantaka agora estremeciam e o príncipe se sentia um pouco tonto. Ele não comera nada pela manhã e as manobras e curvas que fazia com o cavalo o deixava tudo girando. Tratou-se de concentrar, porque o fim do combate era a parte mais difícil. Os 2 últimos arqueiros partiram ao mesmo tempo para cima dele. Siddhartha já tinha uma flecha nas mãos, mas o nervosismo fez com que a lançasse à direita do homem que alvejara. Sua mão tateou em busca da outra. O mais ousado dos arqueiros já tinha lançado 2 flechas e a segunda foi certeira. Acabou encontrando uma brecha no tecido acolchoado que protegia a frente de Kantaka, perfurando profundamente a pele do animal. Siddhartha sentiu o cavalo empinar e mal conseguiu se manter montado. Puxou firmemente as rédeas e prensou suas coxas em forma do animal, tentando acalmá-lo e fazê-lo esquecer o medo.
Kantaka recuperou as forças, galopando em direção ao inimigo duplo. Os 2 arqueiros se aproximaram, um de cada lado. Estavam perto demais para que Siddhartha conseguisse disparar flechas. Ouviu o som dos cascos contra a terra comprimida e sua visão turvou-se. Balançou a cabeça e viu Mara cavalgando junto com os arqueiros, com os braços ao redor da cintura. O demônio estava rindo e de repente desapareceu. Siddhartha se debruçou sobre a tela quando os 2 inimigos passaram por ele. Dispararam suas armas, mas o príncipe teve sorte. As flechas passaram zunindo acima de seu corpo sem o acertar. Deu meia volta e, recuperando a calma, disparou rapidamente primeiro nas costas de um cavaleiro e depois no outro. A sincronia de seus disparos foi perfeita. Ambos ainda estavam tentando virar suas montarias para quando foram atingidos e caíram. Siddhartha disparara suas flechas tão rápido que os 2 pareceram tombar simultaneamente. A multidão vibrou. Pela primeira vez na vida, o príncipe se sentia exultante em uma batalha. Ficou de pé nos estribos e agradeceu os aplausos. Era a primeira coisa que ele havia conseguido por meio do seu próprio esforço. Mas antes de seu triunfo, a risada de Mara ecoava em seus ouvidos. Siddhartha ficou desorientado e varreu com o olhar o campo de batalha. Só um dos arqueiros ficou de pé. O outro estava no chão, retorcendo-se de agonia. O príncipe desmontou do cavalo e correu até ele. Viu com horror que o homem tinha sido atingido na garganta, a ponta da flecha saindo do outro lado do pescoço. Braços ergueram o arqueiro, fazendo-o sentar-se, e as mãos tentaram retirar a flecha. Ele gemeu e quase desmaiou. A cabeça de Siddhartha fervilhava naquela confusão. Ele mal percebeu que alguém quebrou a ponta da flecha para que ela pudesse ser puxada através do pescoço do homem. Mas isso causou um grande esguicho de sangue que voou muito longe e foi atingir Siddhartha no peito. Façam alguma coisa, implorou, ciente no meio de tudo aquilo que sua voz soava alta, amedrontada como a de um menino, não de um homem. Olhou para cima e viu que o rei havia chegado. Os soldados afastaram-se para que ele passasse. Seu pai vociferou para que alguém chamasse um médico, mas o arqueiro já estava inconsciente, a cabeça pendendo livremente para um lado, com uma boneca quebrada. O sangue jorrava cada vez mais fraco. Deixou óbvio que não havia salvação. Suddhodana pegou um lenço de seda, pressionou contra o ferimento. Você o conhecia? Perguntou Siddhartha, embora não soubesse por que isso teria importância. Seu pai balançou tristemente a cabeça. A presença da morte deixou os observadores mudos, até que alguém rompeu o silêncio. Impressionante. Alguém de fato se machucou. É melhor despedir o mestre de cerimônia. Devadatta foi empurrado. As pessoas que se amontoavam ao redor do corpo. Olhou friamente o homem morto. A culpa é dele por não ter seguido seu conselho e se empenhado mais, não é? Virou-se para Siddhartha, que estava tremendo da cabeça aos pés. Você não deveria lutar de verdade, isso é óbvio. As pessoas ao redor ficaram chocadas, esperando que o rei explodisse de raiva, mas Suddhodana continuou em silêncio. Sua culpa lhe dizia que Devadatta tinha razão. Ninguém deveria se machucar quando o príncipe estivesse por perto. Olhou para seu filho e Siddhartha instantaneamente percebeu a verdade. O príncipe obrigou-se a parar de tremer e ficou em pé. Sacou sua espada, olhando com ódio para Devadatta. Você disse que lutaria comigo hoje. Eu aceito seu desafio, disse Siddhartha. Não. Por um momento parecia que o pai havia gritado, mas foi Shana quem apareceu no meio da multidão. Não. Eu lutarei com esse maldito, já passou da hora. Shana deu 2 passos largos, erguendo o punho para acertar Devadatta, mas seu furor fez com que perdesse o equilíbrio e o golpe atingiu o rosto do adversário apenas de raspão. Devadatta cuspiu na palma da mão e limpou o rosto com uma expressão de nojo, como se estivesse sujo de excremento. Imploro pelos meus direitos, majestade, disse Devadatta, ajoelhado sobre uma perna em frente a Suddhodana. Essa escória de baixa casta me tocou. Todos vocês viram. Peço os meus direitos. A multidão ficou agitada quando viu que o rei permaneceu imóvel e em silêncio por vários segundos. O rei reconhece os direitos de Devadatta, disse finalmente Suddhodana, mas sem a habitual força na voz. Ele pode decidir o destino de qualquer pessoa de baixa casta que o tenha maculado. Devadatta sorriu. A morte, disse ele. Suddhodana franziu o senho. Pense bem, foi somente um toque, meu jovem príncipe. Lembre-se, você deve fazer justiça. Só estou querendo justiça. Esse lixo tentou me pegar desprevenido, me derrubar e me esfaquear. Veja, ele está armado. 2 guardas já tinham agarrado Shana e tirado a adaga de suas mãos, empurrando-no para que ficasse de joelhos, e ele gritou, então me deixem terminar o que eu ia fazer. Devadatta deu de ombros e olhou para o rei, as mãos espalmadas no ar. Está aprovada a minha alegação. Deixe-me exercer os meus direitos como o senhor prometeu. Não, deixe-me exercer os meus. De repente, Siddhartha estava de joelho aos pés do rei, ao lado de seu primo. A voz quase a ponto de expressar fúria.
Eu tenho o direito de lutar no lugar de meu irmão. E Shana é meu irmão em tudo, exceto pelo nome. Todos sabem disso, então por que fingir? Se qualquer homem de casta ousar caluniar Shana, lutarei com ele, seja quem for. E era esse o momento que Kanki não poderia ter perdido por ter saído mais cedo. Como alto Brahmane, ele tinha completa autoridade até mesmo sobre o rei para decidir as disputas de casta. Elas eram muito frequentes e bastante complicadas. As escrituras diziam, por exemplo, que se a sombra de um intocável caísse sobre o caminho de um Brahmane, isso consistia em contato impuro, e o Brahmane deveria voltar para casa e tomar um banho. O alimento tocado por alguém de casta mais baixa não poderia ser consumido por alguém de casta alta. Isso era bem claro. E se a pessoa de casta alta estivesse morrendo e o alimento fosse necessário para salvar sua vida? Era Kanki quem decidia tais assuntos complicados, mas ele já havia saído do local. Levantem-se vocês dois, disse Suddhodana. Indignado, ele sabia que Devadatta tinha mais razão do que o príncipe. Muitas vezes, no calor da batalha, a arma de um soldado de casta baixa acidentalmente atingia um de seus colegas de casta superior, ferindo-o de muito leve. Mas isso era suficiente para condenar o infrator à morte, se o soldado de casta alta assim desejasse. Shana, obviamente, tensionara ferir Devadatta. A situação não estava complicada até a tola intrusão de Siddhartha. Agora Suddhodana precisava escolher. Os dois príncipes têm razão. Não agirei de acordo com a justiça se decidir contra qualquer um deles. Então deixemos que a natureza decida. Os dois príncipes irão lutar. Ninguém esperava por essa decisão, mas o primeiro a se recordar do espanto geral foi Devadatta, que sorria maliciosamente. Preso entre arrogância e desespero, diante das circunstâncias, ele sabia que não tinha futuro, pelo menos não um digno de seu valor. Suas tendências fatalistas seriam satisfeitas se conseguisse matar o odiado primo, que o levara à atual situação de aprisionamento, ou então se morresse tentando. Espada e adaga, disse ele. Siddhartha concordou, com uma expressão de raiva no rosto. Já sem o elmo e a proteção do peito, começou a retirar o resto da armadura para ter melhor mobilidade. Mas, além disso, queria que a luta fosse decisiva. A verdade era que algum deles, Siddhartha, seu pai e Devadatta, estavam na armadilha criada pelos outros dois. Surpreendentemente, todos os três se deram conta disso exatamente no mesmo instante, um instante do qual não podiam mais fugir.